Alerta! No Brasil, a cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem na faixa entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Fazer um raio-x dos motivos que geram esses índices, assim como discutir as formas de prevenir e tratar as doenças que afetam a população masculina, é pensar em políticas específicas capazes de diminuir a vulnerabilidade dos homens, promovendo saúde e cidadania, por um país melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute a saúde do homem no Brasil. Para essa conversa, eu tenho o prazer de convidar Roberto Vaz Juliano, que é urologista da Rede Municipal de São Bernardo do Campo e da Faculdade de Medicina do ABC. José Braz Filho, médico do Instituto de Urologia do ABC, e Pedro Hermínio Forceto Júnior, urologista do Hospital Estadual Mário Covas e da Faculdade de Medicina do ABC. Bem-vindos. Obrigado. Segundo estudos do Ministério da Saúde, os homens são mais resistentes a enfrentar os consultórios médicos e outros serviços de saúde e têm hábitos que os expõem a mais riscos do que as mulheres. Para começar, eu gostaria que vocês apontassem quais são os fatores culturais e sociais, além dos fatores físicos, que dificultam a entrada da população masculina no atendimento à saúde. De novo, bem-vindos. Eu vou começar aqui pela esquerda, está sozinho aqui. Dr. Braz, por que nós homens somos mais resistentes a ir ao médico ou a outros serviços de saúde? Talvez isso se deva até pela maneira como nós fomos criados, em que o homem, de uma forma geral, ele tem uma resistência, ele se acha acima mais resistente e difícil dele aceitar que ele tenha que ir ao médico, que ele tenha que fazer. Diferente da mulher, que desde o início da vida, ela vai regularmente ao médico, o homem não tem essa cultura. Ele, quando tem que começar a ir ao médico ao redor dos 40 anos, ele acha que ele não precisa. Porque ele acha que ele está acima não vai acontecer nada com ele, nunca viu acontecer nada, nunca precisou ir ao médico. Talvez isso seja um pouco cultural. Mas é uma coisa que vem mudando gradativamente e por esse tipo de programa, de campanhas que existem, vai mudando gradativamente. Agora, na região já mudou. Aqui na região do Grande ABC. Já mudou. Agora, isso é uma questão cultural no Brasil ou essa é uma questão masculina no mundo ocidental, pelo menos? Doutor Roberto. Bom, primeiramente, meus cumprimentos aos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que isso já daria um programa, né? Eu acho que tem muitos aspectos. A questão cultural, a questão social foi levantada, mas existem outros. A própria questão antropológica. No período mais antigo que se tem consciência da existência do homem, o período paleozoico, aquela idade da pedra lascada, as tribos nômades se organizaram, passaram a cultivar a agricultura, a represar os animais, a domesticar os animais, e nessa hora houve uma necessidade de divisão de trabalho. O homem foi mais para o campo, foi cuidar da propriedade, da caça, enfim, foi comercializar, né? Se começou a comercializar, a mulher ficou em casa. O homem sai e a mulher permanece. E a mulher permanece, a mulher tinha a obrigação, ela também virou fazendeira, mas tinha também a obrigação de cuidar da família, e cuidar da família inclui responsabilidades que vêm até hoje, né? Milhares de anos depois, o que inclui a responsabilidade de criar ela mesma. Existe um outro fenômeno que eu vou puxar o assunto, mas é a questão do poder, né? E a própria masculinidade. O pênis sempre foi um símbolo de poder desde essas épocas, né? Desde essas épocas. E o poder significa eu sou poderoso, ou seja, eu sou resistente, eu não fico doente e, portanto, eu não preciso de coisa que realmente é um hábito, como o Dr. Braz bem colocou. Felizmente está mudando e está se mudando essa visão.
doutor Pedro, inclusive na mulher, o ato de cuidar vem da gestação, da gravidez, etc. Sem dúvida. Quer dizer, embora a tarefa de gerar um filho seja compartilhada, a tarefa de gestar na barriga da mulher, né? Então o homem sai. Aliás, tem um mito grego, né? Ulisses e Penélope. Ulisses Sim. viaja, vai para as aventuras e Penélope tece a espera, né? Não é isso? É isso mesmo? Quer dizer, em parte temos uma tradição machista, somos fortes, poderosos, não precisamos do cuidado do outro, só quando a gente está doente. E é curioso, não é? Pelo menos na tradição geral, o homem é mais mole para a dor. Quando ele está doente, ele é mais manhoso, mais complicado, muito mais do que a mulher, ou não? Ou isso é mito? E eu acho que uma coisa também que pesa nessa diferença entre homens e mulheres, né? Nessa atitude de frequentar o médico, é que o homem, por exemplo, quando ele chega aos 40 anos, que ele precisaria ter uma frequência maior, na verdade são exames que têm um caráter muito mais assim, preventivos. Ou seja, ele está aos 40 anos fazendo um exame para que quando ele chegar aos 60 ele não tenha determinados problemas. Já a mulher é diferente, porque a mulher tem a menstruação todo mês para lembrar da condição de mulher, da condição feminina dela, da condição da necessidade de se voltar para o seu corpo mesmo. Ela tem a gravidez periodicamente para lembrar disso aí. Então é uma coisa que está mais presente na vida da mulher, está mais presente. Agora a questão cultural também é muito importante. Sem dúvida, as pessoas que têm um nível cultural melhor têm uma tendência a aceitar melhor o exame físico, essa invasão da sua privacidade, né? E uma outra questão muito importante é o acesso à saúde também, né? Não é simples. Em alguns lugares o homem até poderia ir, gostaria de ir, mas não tem acesso. Mesmo né? que quisesse, não conseguiria. Se quisesse, não tem. O acesso não consegue cobrir todas as pessoas de uma forma justa, que fosse mais ou menos equitativa. Então, algumas pessoas até se disporiam a fazer alguns tipos de exames, mas não tem acesso. Simplesmente não tem acesso. Aí no campo da cultura, estão dizendo, então, no mundo do trabalho, por exemplo, é também, ou foi mais, quer dizer, ser mais flexível. Primeiro a mulher entrou no mercado de trabalho, depois do homem, no mercado formal, etc. Mas por conta dessa cultura masculinizada, nós somos, então, ou fomos, né? Estamos perdendo esse lugar, graças a Deus, eu acho, né? As coisas estão se equilibrando um pouco, mas esse lugar do poder está no masculino, etc. E, portanto, o homem é mais resistente. Então, no mundo do trabalho, o mundo do trabalho era menos flexível a abrir espaço, por exemplo, para o homem se tratar. Isso é uma coisa, peraí, né? Agora, para a mulher, eventualmente, um pouco mais de flexibilidade, até por conta da possível gravidez e coisas desse gênero. Isso é um fator cultural que poderia também ter, já que a gente está falando ainda mais antropologicamente do que estritamente do ponto de vista médico. Doutor Brás? Eu acredito que sim. Se nós formos pensarmos dentro da nossa família, é muito fácil. Nós vamos lembrar que a nossa mãe ia regularmente ao médico, nos levava regularmente ao médico. Agora, eu não me lembro do meu pai indo ao médico. Nem acompanhando os filhos, né? Quem não, acompanhava era a esposa, né? Acompanhava era minha mãe. O velho estava sempre na estrada, trabalhando. E eu não me lembro do meu pai ir a médico até uns 50 anos de idade. E quando ele foi a médico, eu já era formado e tive que forçá-lo a ir. Então, eu acho que o fator cultural é uma coisa muito importante. O que o Roberto falou do provedor, de que ficava trabalhando enquanto a mulher ficava cuidando da família, eu acho que isso é uma coisa muito importante e isso se manteve até, eu acredito que até a década de 60, meio da década de 60. E aí a coisa começou a mudar. Agora, a primeira vez, por exemplo, nos exames de prevenção, voltado para a parte masculina, se fala em prevenção de próstata. Eu me lembro que eu era criança, a primeira vez que eu escutei falar de próstata foi num programa da Xênia, quer dizer, foi dentro de um programa de televisão, eu era criança. Isso, e num programa feminino. Num programa feminino, lá na Idade da Pedra, isso. Então, eu acho que os meios de comunicação tiveram uma importância muito grande nessas mudanças de conceito. Isso daí foi mudando graças aos meios de comunicação. E agora deixa eu fazer uma pergunta que muda um pouco o assunto, traz para o campo médico mais propriamente. E a gente vive hoje, às vezes, uma das críticas, não da não adesão do homem
aos processos, sobretudo preventivos da medicina. Mas há hoje uma notada crítica, ou pelo menos um alerta, de que há eventualmente excesso de medicalização, né, na nossa sociedade. Quer dizer, as pessoas se automedicam, as pessoas, a gente vê na imprensa, inclusive, um termo, uma expressão que fala assim, olha, um terror preventivo, você tem que ir de seis meses ao médico e tal, tal. De certa maneira, o homem também não seria resistente a se equivaler, por exemplo, à mulher, do ponto de vista de se colocar, de colocar a sua privacidade, expor a sua privacidade aos médicos, às enfermeiras, a outros profissionais de saúde, ao psicólogo, ao fisioterapeuta, ao fonoaudiólogo, com muita frequência? Roberto? Não, sem dúvida, isso ainda existe, né? Tem minimizado, o Dr. Braz colocou bem que a imprensa, a mídia de uma maneira geral, foi muito importante para isso. A mudança que nós vivemos no momento sócio-histórico do reposicionamento, enfim, da mulher, depois de séculos e séculos de repressão, né? Hoje nós temos uma presidenta no Brasil e temos várias líderes mulheres. Então, essa cultura patriarcal que ainda existe acaba realmente influenciando nisso. Evidentemente que nós estamos falando de dois seres diferentes. Diferentes porque a mulher não tem próstata, nós homens não temos útero, mas diferentes também no comportamento em vários níveis. No entanto, essa questão que você colocou é comum aos dois. Hoje nós vemos uma cultura de pílulas. Então eu não estou com dificuldade, não estou com desejo sexual legal. Eu quero ir no médico, ele vai fazer um exame e vai me dar um remédio, porque é muito fácil isso, né? É muito cômodo para os dois lados. O médico às vezes não ganha bem, não tem tempo, também é muito difícil você ter que conversar e gastar tempo conversando. Então a cultura da pílula, que vem ainda massificada, é uma cultura que a gente importou. Existe uma pressão muito forte, uma pressão econômica para o consumo de medicação, acaba levando, no meu modo de ver, eu concordo com você, a um exagero nas prescrições e com efeitos, inclusive, deletérios muitas vezes. Então, a discussão, talvez a gente pudesse começar até antes do consultório. Se nós pensarmos em problemas sérios de saúde, por exemplo, alcoolismo, que existe nas empresas de forma marcante, quer dizer, a estatística é um pouco antiga, mas 52% dos brasileiros consomem bebida alcoólica. 90% nos Estados Unidos. Sendo que também esse número varia, mas o homem já teve 10 vezes mais homens do que as mulheres no consumo de álcool. Isso está mudando para pior com as mulheres. As mulheres hoje consomem mais álcool. Não que os homens estejam bebendo menos. Não que os homens estejam bebendo menos, mas no clipe que foi mostrado no começo, se mostra o consumo de cerveja e a associação tabaco, com acidentes. Enfim, Isso é muito maior. Existe absenteísmo nas fábricas, existe problemas sociais enormes gerados pelo alcoolismo, acidentes, que é 3% da população, que é um número absurdo. Então nós temos realmente que ter políticas de saúde até bem antes do consultório, né? Existem dados da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, para cada dólar que você investe em esporte, você economiza 4 a 5 dólares na assistência à saúde. Então, essas coisas têm que ser levadas... Ou seja, antes mesmo da prevenção, está falando de promoção à saúde. Exatamente. No campo masculino, é isso, Pedro? Sim, sim. A grande questão que envolve isso aí é o retorno que isso possa trazer para quem gerencia. Nós vemos muito isso na área de saúde, né? Para quem gerencia o sistema de saúde? O sistema de saúde. Quer dizer, você está falando do gestor de saúde? Nós vemos muito isso, é muito frequente. Por exemplo, um dos exemplos que a gente vê, dá muito mais retorno para um governante, para um gestor, construir um hospital novo, por exemplo, do que manter um que já existe funcionando. Fazer funcionar melhor. Fazer funcionar melhor. Entendeu? Dá retorno, você está dizendo, retorno eleitoral, visibilidade. Visibilidade, a construção de hospitais, a gente sempre vê essas coisas envolvidas com tudo quanto é tipo de escândalo, né?
Então, isso é uma coisa importante também. Às vezes nós temos um certo enfoque do que é bom, nós sabemos o que é bom, todos sabem que fazer esporte é bom, mas a alimentação adequada é boa, mas talvez isso não é devidamente colocado, não é insistido de uma forma tão importante como é insistido na questão de que você deve fazer um uso de um determinado medicamento, um novo produto, ou então um novo tipo de exame que apareceu. Frequentemente nós vemos programas assim na televisão, na imprensa leiga, dizendo que o hospital tal comprou um aparelho moderno de última geração, como se aquilo fosse a solução para uma série de coisas, enquanto que com o valor que você comprou esse aparelho, você estaria prevenindo as mesmas doenças que você vai localizar por esse aparelho, num número muito maior de pessoas. Então isso que o Roberto falou isso, próprio. Pedro, se você me permitir uma opinião aqui contundente, de repente a mídia divulga que você tem que embolizar a próstata, porque isso não tem efeito colateral. O que é embolizar a próstata? Desculpa. Para nós aqui, caros mortais. Desculpa o entusiasmo, sangue latino é fogo. Não, por favor. Foi noticiado amplamente na imprensa, saber o que é embolizar a próstata. Na imprensa, um novo método de tratamento da próstata, onde você ocluiria as artérias prostáticas e isso não teria efeitos colaterais, é muito simples, não é uma cirurgia e as outras coisas são ruins. Isso daí é uma falácia, porque isso não tem nenhuma comprovação científica. Quando você lança um remédio, você precisa tempo para saber o efeito desse remédio. Quando você fala em cirurgia, maior ainda. Quer dizer, a heroína já foi lançada pela Bayer como remédio. O LSD já foi usado pela Sandoz como remédio. A talidomida já foi um remédio dado para grávida. Olha a consequência que teve. Então, eu acho que a imprensa realmente tem um papel importante, mas tem que tomar cuidado, a internet, etc., com os desvios. Cuidado, o telespectador, com que ele lê gratuitamente, levado às vezes de uma forma que induz ao erro. Não estou dizendo que pode ser que daqui 10 anos isso venha a ser um método fantástico, mas não ser anunciado na imprensa antes de ter a comprovação científica de forma adequada. Com esse alerta, a gente vai terminar o primeiro bloco e já já a gente volta para continuar essa conversa. Não sai daí.